I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Olá, turminha, bom dia! Na aula de hoje de Geografia, nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante, que é o trabalho no espaço rural. Muito nós já conversamos sobre as características da zona urbana, que é como ter muito comércio, muitas indústrias também, muitos supermercados, ou seja, muitas empresas se localizam na zona urbana. No entanto, hoje nós vamos caracterizar a zona rural, ok? Na zona rural, nós podemos observar nitidamente três tipos de trabalho: agricultura, pecuária e extrativismo, que são três conceitos que eu vou explicar hoje para vocês. A tia vai iniciar explicando sobre a agricultura. A agricultura é o ato de plantar e colher, um trabalho realizado principalmente na zona rural, tá? Que é de lá que vem os produtos que são vendidos na nossa feira, né? Por exemplo, a cenoura, né? O limão, todos os alimentos que a mamãe precisa para fazer o jantar e o almoço, né? Foram plantados e colhidos na zona rural, né? E esses produtos, né? Que quando vêm da zona rural para a zona urbana, eles são consumidos pela população. Como eu disse na aula passada de geografia para vocês, atualmente a zona rural ela não faz produtos só para si, ela faz os produtos para o consumo da sua população e da população da zona urbana. Então, muitas vezes, quando nós formos nos remeter à palavra agricultura, é o quê? As plantações, as colheitas, a produção, né, do alimento que necessita a zona urbana e a zona rural. Então, toda vez que a gente se remeter essa palavra, vocês vão lembrar disso. Agora, eu vou explicar para vocês um conceito que eu vou falar muito agora, nessa aula. É a palavra matéria-prima. Toda vez que vocês ouvirem a palavra matéria-prima, eu quero que vocês se remetam a elementos de origem. Por exemplo, eu tenho aqui para vocês óleo de cozinha, tá? Bem aqui está escrito óleo de cozinha, óleo de soja. Para que esse produto fosse criado na empresa, eles precisaram da soja que foi plantada na zona rural, na agricultura. Ou seja, a matéria-prima utilizada nas empresas, nas indústrias, vem toda da zona rural. A soja precisou ser plantada, ser cultivada, para que a empresa pudesse construir o óleo de cozinha, ok? Então, daí a gente já vê a extrema importância da agricultura e da zona rural. Então, agricultura, ok. Vamos agora para a questão da pecuária. Pecuária é a criação de animais, tá bom? A criação de animais que fomentam, né, e que também fazem a alimentação da zona rural e também da zona urbana. Na pecuária, nós podemos ter a criação de animais como bois, né, vacas, podemos também ter a criação de abelhas, que é o exemplo que a gente vai trazer para vocês. Por exemplo, o leite, né, que é vendido nas feiras, que é vendido nos supermercados, ele precisou do quê? Precisou vir da zona urbana, da zona rural, para que pudesse ser vendido na zona urbana. Ou seja, precisou de animais como a vaca, né? E a carne que a mamãe faz no almoço, o frango, também precisou ser criado na zona rural. Eu trouxe esse exemplo também para vocês, que é aqui, ó, mel sabor do campo. Tá escrito aqui, embalado na unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelha, da Associação de Criadores e Produtores Rurais de Bacabeira. Então, esse mel aqui, ó, foi feito lá em Bacabeira. E não sei se vocês sabem, mas para fazer mel, né, é preciso que eles façam a técnica da criação de abelhas, tá? Para poder extrair esse mel. Então, criar esse tipo de animal também se caracteriza, né, como um trabalho rural,
porque ele subsidia as necessidades da zona urbana. Então, dois exemplos que a gente pode trazer do trabalho da pecuária é o leite e o mel. Outro trabalho que acontece muito na zona rural é o extrativismo. Extrativismo, né, vem da palavra extrair, ou seja, retirar. E podemos extrair várias coisas da natureza na zona rural. Esse extrativismo pode ser animal, vegetal ou mineral. O extrativismo animal, ele se caracteriza em extrair principalmente a palavra, se remete principalmente à palavra pesca, porque muitas pessoas na zona rural, elas precisam pescar, né, os peixes. Pode extrair também caranguejo, pode extrair sururu, camarões. Então, todo esse tipo de trabalho com animais, de pesca, de coleta, nós caracterizamos como extrativismo animal, tá bom? E outro elemento que nós podemos caracterizar como extrativismo agora mineral é quando as empresas, né, ou então as pessoas que vivem na zona rural, elas extraem minérios, né? Ela pode extrair ouro, prata, são aqueles chamados mineradores, pedras preciosas, materiais para fazer a colher que nós usamos, o alumínio que nós utilizamos. Esse tipo de extração, ela é denominada extrativismo mineral. É esse extrativismo que fornece às empresas necessidades básicas para construir produtos, né, ferramentas para a zona rural e também para a zona urbana. Já falei de extrativismo animal, falei de extrativismo mineral e, por fim, podemos falar também de extrativismo vegetal. É quando a pessoa, o grupo, as pessoas, elas retiram da natureza materiais para subsidiar principalmente produtos de cosméticos, produtos alimentícios. Por exemplo, eu trouxe para vocês esse exemplo desse shampoo. Esse shampoo, ele é feito de babosa, né? Tem um dos elementos que compõe ele é a babosa. Então, a babosa precisou ser extraída, né, da natureza para compor esse produto. Então, nós podemos caracterizar como um extrativismo vegetal. Eu trouxe vários exemplos para vocês para mostrar que o extrativismo, ele está... o extrativismo, a pecuária, a agricultura, ela está dentro da nossa casa, se reflete em todos os produtos que a gente consome. E o quão é importante que a gente entenda, né, como é que acontece a zona rural, porque tudo que tem na nossa casa praticamente veio de lá, né? Então, na aula de hoje, espero que vocês tenham entendido tudinho. Qualquer dúvida, chama a Tia no privado. Agora, quero ver se vocês conseguiram prestar atenção em tudo que a Tia falou, porque nós vamos fazer uma atividade interpretativa. Combinado? Beijo!